Queridos, paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Olha, confesso que eu estou muito empolgado com esse trabalho dos vídeos do confinamento e cada vez que tenho que fazer aqui a exposição bíblica, eu me sinto tentado a estender e a falar cada vez mais de tantas coisas maravilhosas que nós vamos descobrindo da palavra de Deus. Mas eu estou procurando me conter e manter essa mesma ideia da semente, uma coisa pequena que produz grandes efeitos. E hoje nós temos mais uma semente de Deus para semear no seu coração. E eu quero ler, portanto, o texto de Filipenses, capítulo de número 1, o versículo 1 e o versículo de número 2. Peço a você que me acompanhe na leitura da palavra de Deus, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, a vocês a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor nos ajude no entendimento da sua palavra. Se você é um leitor atento, você pode ter percebido que em apenas 2 versículos o apóstolo Paulo ele cita 3 vezes o nome de Cristo. Por que será isso? Por que, pastor? Eu creio, queridos, que o que Paulo já está querendo transmitir à igreja nesse pequeno trecho é que o tema central da carta é Cristo. Por isso que em diversas vezes ele vai citar a sua condição em Cristo. No versículo 13, por exemplo, ele vai dizer que ele é um prisioneiro de Cristo. No versículo 20, ele vai informar que é do seu desejo que Cristo seja engrandecido no seu corpo, quer seja pela morte ou quer seja pela vida. E logo em seguida ele vai citar aquela célebre frase: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No capítulo 4, você já conhece esse verso. Versículo 13 vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E lá no capítulo 3, versículo 7, Paulo também vai dizer: olha, as coisas que em uma outra hora eu considerava como lucro e como muita vantagem, eu considerei essas coisas como perda por causa de Cristo. E Paulo está escrevendo essa carta da prisão, entendendo que a sua nova condição mudou, a sua vida mudou, radicalmente mudou, por causa da presença e do seu relacionamento com Cristo. E por isso que na carta ele vai se identificar como servo de Cristo. E esse é o tema da nossa reflexão hoje. O tema da nossa reflexão é: se não serve, não serve. É isso mesmo. Se não serve, não serve. O termo usado ali para traduzir servo é o termo doulos no grego, que também pode ser traduzido por escravo. Escravo, e isso Paulo está dizendo da sua condição de servidão. É um título de subserviência, é um título de sujeição, e é dessa maneira que o apóstolo se identifica para a igreja que está recebendo a carta. Ué, pastor, mas o apóstolo não está preso numa residência por ser um cidadão romano e aguardar uma audiência com o imperador? Ao que me parece, esse homem ele é uma grande autoridade. E de fato, ele é uma grande autoridade. Mas essa autoridade apostólica, ela está a serviço do reino de Cristo, a serviço dos interesses do reino de Deus. E por isso Paulo se dirige dessa forma à igreja. Pastor, mas em outras cartas
ele se remete como apóstolo. E por que justamente em Filipenses ele se autodenomina servo? Então, vamos lá. A cidade de Filipos, ela ficava muito bem localizada. Ela ligava a Itália à Ásia. Ela estava numa via muito importante, como se fosse aqui para nós a rodovia Presidente Dutra. Ela ligava dois grandes centros, Roma e Constantinopla. Aquela região era uma rota comercial, era um grande centro. Homens de negócios, homens importantes, homens de muito dinheiro, eles se concentravam ali. Vale também ressaltar que a cidade de Filipos era uma cidade onde grande parte dos soldados romanos, dos oficiais romanos, no período de reserva, eles iam ali eles moravam ali, eles iam para ali para fixar a sua residência. Então esse lugar era um lugar que elevava o status daquela cidade. Em relação às demais províncias, aquela cidade ela era uma cidade muito privilegiada. E por se sentirem muito privilegiados, os cidadãos da cidade de Filipos, eles tinham uma certa prepotência, eles enxergavam a vida de uma outra maneira. E o que Paulo está querendo dizer? Que o maior título que nós podemos carregar nessa vida é o título de sermos servo. A gente vai ver que no decorrer da carta, o que Paulo está querendo ensinar àquela igreja é: use o seu prestígio para a glória de Deus. Use a sua condição privilegiada para servir aos interesses de Cristo. Paulo está querendo dizer: olha, eu tive tanta coisa, eu já fui tanta coisa, mas eu coloquei tudo isso a serviço de Cristo. Por isso, o tema da nossa reflexão é esse: se não serve, não serve. Paulo está querendo levar a igreja a caminhar pelo caminho da vida de serviço e cita na mesma carta o maior exemplo. Ele vai dizer no capítulo 2: que haja em vocês a mesma atitude que houve em Cristo, que embora sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas humildemente, assumindo a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. A melhor maneira de ser igreja é ser uma igreja que serve. Pense comigo, como seria a vida na Terra se os habitantes desse planeta vivessem uma vida como servos de Cristo? Imagina um marido servo de Cristo, uma esposa serva de Cristo, um patrão servo de Cristo. As pessoas, na maneira de se relacionarem como servos de Cristo, tendo o coração de Cristo, o mesmo sentimento de Cristo, as mesmas atitudes de Cristo, a vida de Cristo determinando a sua forma de viver. Estamos apenas no começo. Que Deus nos ensine ainda mais o caminho da servidão. Que a sua vida seja uma vida marcada, que o título mais honroso que você venha carregar nessa vida seja identificado como um servo de Cristo. Porque se não serve, não serve. Recebe essa semente de Deus. Um beijo no seu coração. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus.